Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula, né, de lógica e programação. Então agora a gente vai mexer mais um pouquinho na nossa mochila, tá bom? Então vamos aqui partir para a nossa 12ª aula. Já temos o exercício resolvido. Provavelmente vocês já viram essa aula também. Então vamos partir aqui para a nossa segunda parte. Vamos ver as instruções aqui, tá? Mesma coisa, chegou aqui no ver as instruções. Aqui eu dou uma prévia para vocês, depois vocês leem com calma aqui. Vou seguir sempre aquela ideia de que a gente tá fazendo um joguinho e para ficar mais fácil da gente entender, tá bom? Então hoje a gente vai continuar mexendo um pouquinho com as nossas variáveis de lista, tá bom? Então vamos lá, vamos descer aqui e aqui embaixo a gente já tem o nosso código. Vamos direto para o código que vai ser mais fácil. Novamente eu vou colocar a tela cheia aqui para ficar melhor para vocês. Já deve estar no tamanho certo. Perfeito. Belezinha, gente. Agora, o que a gente tem aqui? A gente aprendeu que a gente pode adicionar e remover itens na aula 11, tá? Mas a gente não aprendeu uma coisa que eu cheguei a falar para vocês no início da aula, quem prestou atenção na aula 11, mas aqui a gente tem ordens, tá? Então, quando a gente adiciona alguma coisa dentro da nossa lista, ele cria uma ordem e essa ordem inicia a partir do zero. Então a gente tem posição 0, posição 1, posição 2. Posição 0 é o nosso primeiro item, posição 2 é o nosso segundo. Então, como ele começa do zero, é sempre um para trás, né? Então, o item, a posição 1 é o item 2. Então, sempre vai ser assim, tá? Então, vamos entender melhor isso? Descer aqui um pouquinho, beleza? Aqui a gente já tem o nosso código, tá? Eu vou abrir aqui o nosso código e aqui a gente tem a nossa mochila organizada. Eu vou criar aqui, ó, mais um comentário e vou explicar para vocês. Na nossa mochila nós temos espadas, escudos, poção e mapa, certo? Então, como a gente já tem esses itens, eu vou trabalhar com eles assim. Espada, como eu acabei de explicar aqui, ele é o nosso item 0. Escudo, nosso item 1. Poção, nosso item 2. E mapa, nosso item 3, tá? Dessa forma fica um pouquinho mais fácil de entender, tá bom? Então, quando eu quiser trabalhar com algum item em alguma posição, eu vou colocar esses números. Então, ele segue sempre dessa forma. Se eu coloquei a espada primeiro, ele vai ser o item 0 e assim por diante, tá? 1, 2 e 3. Agora, vamos lá. Se nós quisermos aqui, ó, ver apenas o item 0, qual que é o nosso item 0? É a espada. Como que eu vou fazer? Na minha mão direita eu tenho uma espada, certo? Então eu coloco dessa forma. Eu vou exibir mochila. Não sei se vocês lembrarem, na aula 11 eu usei isso aqui, certo? Então quando eu uso isso daqui, e eu der um play aqui, peraí, eu esqueci de conectar. Mas quando eu der um play aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim todos os itens da minha mochila, certo? Então, ó, dei um play aqui e na minha mão direita tem, eu vou abaixar só um pouquinho para não atrapalhar a surpresa, tá vendo aqui, ó, espada, escudo, poção e mapa, ou seja, ele mostrou tudo. Por quê? Porque eu não identifiquei o item que eu quero. Então, agora, se eu colocar aqui colchete 0, eu vou dar um play de novo, observa que agora ele mostrou para mim apenas espada. Então, mochila colchete 0 é como se fosse uma variável, certo? Naquela posição da lista. Então, eu estou alimentando a lista, ou melhor, no caso, eu estou exibindo aqui a lista na posição 0. Aqui embaixo, ó, se nós quisermos ver o nosso terceiro item da lista, que seria a poção, né? 1, 2, 3. Ele seria a posição 2. Vamos dar uma olhadinha? Então, se eu descer um pouquinho aqui, poção, no fundo da mochila eu guardei uma poção. É isso, gente. Então, para vocês entenderem, sempre que a gente estiver trabalhando com uma lista, ele possui quantidade de itens dentro da lista e a gente ordena estes itens do zero em diante, tá? Então ele sempre vai ser dessa forma. Vamos continuar aqui. Beleza. Imagine que a espada agora partiu durante a batalha
e você encontra uma espada de fogo, né? Então você vai colocar uma espada de fogo no lugar. Então você está com uma espadinha de madeira e eu quero trocar essa madeira por uma espada de fogo. Como que eu vou fazer isso? Eu não preciso remover com ponto remove, depois eu pegar o próximo item, colocar lá ponto append e adicionar. Poderia fazer? Poderia, mas lembra que a gente tem que fazer códigos econômicos? Então, para a gente fazer códigos econômicos, eu vou fazer dessa forma. Inventário, na posição 0, recebe espada de fogo. Quando eu faço isso, eu troco o inventário que está na posição 0. Vou fazer aqui de novo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho na posição 0 espada de madeira, na posição 1 o pão. Então, belezinha. Nessa parte aqui, eu estou trocando a espada de madeira pela espada de fogo. Aí agora eu vou exibir aqui. Vamos lá, vou fazer o play tentando não estragar as surpresas. Vamos lá. Então, primeira parte, opa, aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu inventário inteiro e imprimi o inventário inteiro. Ó. Inventário antigo, espada de madeira e pão. Adicionei aqui espada de fogo na posição 0 do nosso inventário, ou seja, nesta posição. Ou seja, eu vou substituir. Aqui entra aquela regra da variável que 2 itens não ocupam o mesmo espaço. Aqui na lista, uma posição da lista não ocupa o mesmo espaço. Então, uma posição da lista passa a ser a egoísta ali. Ela não aceita 2 juntos, ok? Então, vamos aqui descer um pouquinho mais e observa só. Quando eu fiz isso daqui, eu substituí a espada de madeira pela espada de fogo. E quando eu imprimi o inventário inteiro, ele já veio aqui trocado para mim. O herói agora está muito mais forte, porque ele trocou a espadinha de madeira dele pela espada de fogo, certo? Gente, como de costume, desafiozinho aqui, né, para a nossa próxima aula. Então, bem rapidinho, deixa eu ver aqui. Olha, aulinha com 7 minutos por enquanto. E esse é o desafio para a nossa próxima aula. E eu quero que vocês façam ele. E depois eu vou soltar também um videozinho aqui para a gente fazer a resolução desta tarefa, beleza? Abraço para vocês e até a nossa próxima aula.